Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Laura Beatriz. Hoje estamos indo para a nossa 11ª aula de língua portuguesa e vamos estudar um pouco sobre o gênero textual entrevista, também sobre frase, oração e período. Para começar essa aula, nós vamos falar um pouco sobre a entrevista, quais suas características, qual a sua função também. Olha só, o que é a entrevista? Ela é um diálogo, uma conversa entre dois interlocutores. Nesse caso, a gente precisa ter o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é quem vai fazer as perguntas e o entrevistado é quem vai responder. Então, são esses dois interlocutores que a gente pode perceber nesse gênero. Qual é a função da entrevista? Ela tem a função de criar conteúdos informativos e até mesmo educativos. Para quê? Para que ela serve? Então, essas informações vão servir para contribuir com a construção do conhecimento social, porque ela vai levar para a sociedade novas informações. Quais são as suas características? A gente pegou aqui duas características principais. A primeira é a oralidade, que são os textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. E a segunda característica é o discurso direto, que é a reprodução das falas. Quando você é entrevistado, quando você recebe essa pergunta do entrevistador, se você quer afirmar, você consegue realizar isso pela entonação da sua voz. Ao mesmo tempo, se você quiser fazer uma pergunta, você também consegue realizar pela entonação da voz. Mas como esse gênero textual pode ser publicado, veiculado tanto em TV, nos jornais, quanto em revistas, na parte escrita, como eu faço? Como eu represento uma pergunta ou uma afirmação ou apenas uma declaração do meu entrevistado? Para isso, a gente utiliza os sinais de pontuação, porque como não tem como representar por meio da escrita a entonação do entrevistado, a gente utiliza os sinais. Vamos comigo acompanhar agora no slide a definição de entrevista, para vocês entenderem um pouco melhor o que é ela. Olha só, entrevista é uma conversa ou diálogo entre duas pessoas, denominadas entrevistador, que é quem entrevista, quem vai fazer as perguntas. Também a gente tem o entrevistado, que é quem vai responder a essas perguntas, quem vai levar essas informações que o entrevistador busca. O objetivo principal é extrair informações, como eu falei para vocês, e declarações também para esclarecer determinado assunto. Então, se eu quero saber mais sobre esse assunto, eu procuro uma pessoa que saiba falar sobre ele, realizo os questionamentos, que são as perguntas, e espero que ela me responda todas elas. Seguindo com o slide, olha só. Esse tipo de texto é um dos gêneros textuais muito utilizado para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população. Então, ele tem essa função social de informar a população. Seguindo aqui, a gente consegue perceber também a gente pegou trechos da atividade de vocês. Lá tem esse exemplo aqui de entrevista. Repara só nas características que eu já falei para vocês, tá bom? A temática dela é: há uma geração sem palavras. Começa assim: a malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos e exteriores. O que pode ser bom, mas seria ainda melhores se eles se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais, porque, como diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que hoje em dia a população se preocupa mais com a parte estética, malha músculos e esquece de malhar o cérebro, ou seja, de estudar. Continuando. Olha só, uma das características que eu já falei para vocês já pode ser percebida aqui. Começou com um questionamento. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu converso, quando eu falo, na minha entrevista, na parte da oralidade, na fala, eu reajo com entonações. Aqui, como está escrito, para que quem esteja lendo consiga entender, eu utilizo o sinal de interrogação para identificar que ali é uma pergunta, tá?
Olha só, o senhor já disse que a identidade nacional estava abalada pelo desrespeito à língua portuguesa. A situação continua a mesma ou se agravou? Você percebeu que na minha fala eu utilizei a entonação, já que no texto foi utilizado o sinal de interrogação para identificar que aqui foi uma pergunta. Olha só a resposta do entrevistado. Temos hoje o que poderíamos classificar de uma geração sem palavras. O jovem geral tem um vocabulário limitado e quase não tem o costume de conversar. Hoje eles vivem experiências praticamente idênticas. Ele segue realizando outro questionamento. Some-se a isso o que o senhor chama nossa síndrome de mazombismo. Viu aí? Novamente, na minha fala, eu utilizei a entonação, já no texto foi utilizado o sinal de interrogação. Olha só a resposta do entrevistado. No Brasil, estamos vivendo uma época de total mazombismo. É o Brasil da capital Miami. Que bom se fosse o Brasil capital Atenas ou Moscou, cidades culturais, mas é Miami. Ou seja, aquele país que se preocupa mais com a estética do que com o conhecimento. Por isso que a temática dessa entrevista gira em torno disso. Seguindo com a resposta do nosso entrevistado, olha só. Na linguagem, nós temos o chamado latim do marketing, que é o inglês. Eu tenho uma proposta que seria a de nós adotarmos o inglês como uma língua nacional, para podermos estudar o português como segunda língua. Aí todos aprenderiam. Por que ele quis dizer isso? Porque, segundo ele, no nosso país, nós preferimos estudar línguas de outros países, nesse caso, principalmente, a língua inglesa. As pessoas acreditam que é mais importante aprender uma segunda língua do que focar na sua primeira língua e compreender realmente como funciona a língua portuguesa. Por isso, ele sugere que se trocassem as línguas. Seria, no caso, a primeira língua a inglesa, já que, segundo ele, a população não se importa tanto assim com ela, e a segunda, a nossa língua portuguesa do Brasil. Olha só, as características da entrevista. Repara bem como eu expliquei aqui no quadro para vocês, no slide tem a definição também. Existem duas características principais em uma entrevista. Como a gente estudou anteriormente, a oralidade, que são textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas, que nesse caso é o entrevistado e o entrevistador. E o entrevistador é o responsável por fazer as perguntas, como eu falei anteriormente. E já o entrevistado é quem vai responder, quem vai sanar aquelas dúvidas do entrevistador. Temos também a característica do discurso direto, que é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. O que é fidedigna? É você seguir ao pé da letra o que aquele entrevistado diz. Eu não posso fazer alteração na resposta do entrevistado, porque como na entrevista vai o nome dele, eu não posso afirmar algo que ele não disse. Nesse discurso direto aqui, as falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Lembra que eu falei para vocês? Na fala eu utilizo a entonação. Já no texto escrito, eu utilizo sinais de pontuação para identificar a entonação que foi utilizada pelo entrevistado. Dentro dos gêneros textuais, a gente pode perceber a presença de frase, oração e período, porque são eles que constituem o gênero, eles que constroem o gênero. Vamos estudar mais um pouco sobre eles? Como que eu faço uma frase, uma oração, um período, qual é a diferença deles também e por que eles são importantes nos gêneros textuais? O que é a frase? A gente pode denominar a frase em frase nominal e verbal. A frase nominal é aquela que não é constituída pelo verbo, só que ela apresenta um significado, um entendimento da pessoa. Olha só, se eu digo para você silêncio, você consegue compreender o que eu estou pedindo, certo? Tem verbo aqui? Não, é uma frase com sentido, só que não é constituída pelo verbo, então ela é uma frase nominal. Outro exemplo de frase nominal que a gente pode perceber também foi retirada do texto, olha só, uma frase nominal. Geração do internetês. Geração do internetês. Eu consigo entender o que ela quis dizer?
Sim, é uma geração que utiliza muito a internet, que se volta somente à internet, ao vocabulário internetês. Tem algum verbo aqui? Não, por isso que ela é uma frase nominal. Já na frase verbal, como o próprio nome sugere, é uma frase que utiliza-se de verbo. Ela é constituída pelo verbo ou até mesmo locução verbal. Um exemplo que a gente pode perceber no próprio título da entrevista. Há uma geração sem palavras. No título não, no trecho retirado. Aqui eu consigo perceber algum verbo? Sim, o verbo haver, um verbo impessoal, haver. Então, ela é constituída por um verbo, será uma frase verbal. Então, o que é a frase, pessoal? Ela é um enunciado linguístico dotado de significado, independente do seu tamanho, podendo ter o verbo ou não. Essa frase pode ser interrogativa, que é quando eu utilizo o ponto de interrogação, ou então a entonação de uma pergunta. A exclamativa, geralmente utilizado o ponto de exclamação. A declarativa, nesse caso, ele não apresenta tanto assim a entonação. E geralmente também é utilizado o ponto final, tá? Imperativa é aquela que apresenta os verbos no imperativo. Logo depois, a gente consegue perceber a oração. O que é a oração? É o enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Na frase é obrigatório ter um verbo? Não, porque eu posso classificá-la como nominal e verbal, com ou sem verbo. Já na oração, eu preciso desse verbo, é obrigatório. Sintaticamente falando, é um período introduzido pela presença de um verbo ou locução verbal. Geralmente apresenta sujeito, termos essenciais, integrantes e acessórios. Esse conteúdo aqui a gente estuda ele no 7º ano. Se você não conseguiu se lembrar agora, você pode realizar uma pesquisa, escrever no seu caderno para que você consiga compreender melhor o que é a oração, tá? A gente tem também o período. Como que é dividido o período? Em simples e composto. O que é o período simples? Aquele que vai apresentar só um verbo. Já o período composto é o que pode apresentar 2 ou mais. Na verdade, o período, ele apresenta uma oração, quando ele é período simples, quando é período composto, 2 ou mais. O que é ele? É um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, só retomando aqui. Oração é obrigatoriamente obrigatoriamente tenho que ter o quê? A presença do verbo ou da locução verbal. Já no período, eu preciso ter o verbo, que para ele ser simples, pode ser tem que ser composto, 2 ou mais, 2 ou mais orações, tá? Então, vamos só retomar rapidinho aqui para finalizar a nossa aula no slide, o que é frase e ver também os exemplos de acordo com a entrevista que nós estudamos. Olha só, frase. O exemplo que a gente pode perceber aqui. Que bom se fosse Brasil, capital Atenas, ou Moscou, cidades culturais, mas é Miami. Nesse caso é uma frase verbal. Próximo slide. A oração. Como eu falei para vocês, é obrigatória, tem que ter obrigatoriamente a presença de um verbo ou locução verbal. Olha só, na linguagem nós temos do verbo ter, o chamado latim do marketing, que é o inglês. Agora o nosso exemplo de período. Como eu falei para vocês, período simples, formado por apenas uma oração, composto é formado de 2 ou mais, a partir de 2 ou mais orações. Hoje eles vivem, do verbo viver, experiências praticamente idênticas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, vocês podem acessar a nossa plataforma de estudos, Palmas Homeschool. Para essa aula, eu sugiro que vocês escrevam uma entrevista. Você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Pode ser no caderno mesmo, lembrando de utilizar sempre os sinais de pontuação para a entonação.
Foi isso, até mais, até a próxima aula, pessoal.